continuando as nossas atividades do Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos de Enfermagem. Vamos agora à palestra Responsabilidade Legal e Importância do Enfermeiro Responsável Técnico nas instituições com serviços de enfermagem. Essa palestra vai ser mediada pela enfermeira Laís Concelos, enfermeira do Hospital Municipal de Joinville, conselheira da gestão 2021-2023, especialista em Oncologia e Cuidados Paliativos, mestranda da UFSC, coordenadora do Comitê de Controle Interno do Corém Santa Catarina. A palestrante, doutora Lilian Farias Benedetti, advogada do Corém, graduada pela Universidade Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, pós-graduada pela UFSC e advogada do Corém há 12 anos. Obrigada. Passo a palavra a Laís. Boa tarde a todos. Obrigada, Cláudia. É com muito prazer que nós recebemos os responsáveis técnicos de toda Santa Catarina para escutar um pouquinho, né, o que nós temos para contar de novidade a respeito do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, que foi colocado, né, pelo nosso presidente, né, na parte da manhã, e a palestra que nós recebemos, né, com muita alegria e atenção, e muito agradecido agora, né, também do professor Mauro. E agora a gente vai dar, então, início ao que realmente está focado a nossa responsabilidade técnica enquanto enfermeiros e essa relação com o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. O que eu percebo na prática diária que se confundem as responsabilidades entre o gerente de enfermagem e o responsável técnico pelas instituições. E isso é o que a gente gostaria de deixar hoje bem claro, bem transparente, e também que vocês se sentissem muito à vontade para os questionamentos. Porque eu sempre gosto de contar, né, quando a gente tem esses encontros de responsáveis técnicos, que eu fui responsável técnica. E quando eu fui responsável técnica, eu fiquei deslumbrada, né, com o convite, mas eu não tinha nem ideia do que viria pela frente. E já começou assim quando eu tive que apresentar a documentação, né? Eu fui escolhida, talvez, porque, sei lá, falasse bem, que tinha um bom relacionamento com a equipe, então talvez isso a gestão entendeu que eu seria uma boa responsável técnica, né? Tá, começou assim, entreguei a minha documentação, qual não foi minha surpresa, né, que a minha documentação foi devolvida porque eu tinha uma multa eleitoral. E eu nem sabia também, né, descobri naquele momento. Aí já começou a primeira questão, né? Quando a gente vai assumir a responsabilidade técnica por um serviço, a gente já nem se preocupa, não está nem preocupado. Quer dizer, a gente, quando eu falo assim, eu naquele momento e com outros colegas que foram responsáveis técnicos também, que não percebem que a responsabilização começa desde esse momento, né? A gente é responsável técnico como sendo um elo entre o nosso conselho que faz a fiscalização. Então, a gente precisa ter uma referência ali dentro dessa instituição. E a começar que nós sejamos um exemplo, né? Então, a gente tem que estar extremamente em ordem com o nosso conselho. Esse é o primeiro momento. Então, quando eu falo isso, que às vezes, né, o responsável técnico não compreende a grandiosidade do que é ser o RT de uma instituição, eu vejo por esse exemplo meu, porque eu não sabia que eu tinha que investigar isso, então, né, da questão da minha regularização junto ao conselho. Na época, a gente fazia votação, a gente votava pelo correio, e eu perdi um comprovante, e isso ficou, né? Ficou para trás, por isso aconteceu esse deslizezinho, né? Aí depois vieram todas as cobranças frente à legislação, que isso a doutora Lilian vai colocar, né, da forma também
jurídica da história, né? Então, quando a gente assume o papel de responsável técnico, a gente tem que ter em mente que nós vamos conduzir a nossa equipe de enfermagem dentro da nossa instituição da forma mais correta e mais parceira do nosso conselho que a gente possa imaginar. E eu acho, sim, né, isso também é o que eu consigo perceber quando a gente ouviu a fala do presidente, quando ouviu a fala do nosso palestrante, né, quão importante é a liderança junto à enfermagem e para essa coesão enquanto grupo. E o papel maior do responsável técnico vai ser esse. Então, a valorização do nosso conselho vai começar na figura do responsável técnico. Então, gente, assim, ó, eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção a leitura que a doutora Lília vai estar fazendo da nossa resolução, né, da resolução do Conselho Federal de Enfermagem, referente ao responsável técnico, que vocês fizessem uma releitura do que vocês acreditam enquanto enfermeiros e enquanto detentores da responsabilidade técnica da sua instituição, e que, diante dessa nova construção, né, a partir de hoje, vocês também trouxessem para nós os seus questionamentos, as suas dúvidas, para que essa nossa palestra se constitua numa conversa bem assim, bem descontraída, bem tranquila, e que traga, né, um entendimento maior do que seja o responsável técnico, e que para nós, enquanto Corém, também tenhamos como vocês enxergam o papel de responsável técnico nessa dimensão da responsabilidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Que nós tenhamos um excelente evento, e agora é com você, filha. Obrigada, conselheira. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade legal e a importância do RT nas instituições com serviço de enfermagem, tá? Antes de a gente falar da importância do RT propriamente dita, a gente precisa saber o que é responsabilidade, né? Qual é essa palavra? De onde ela vem? Né? O que ela significa? Como é que a gente pode interpretar isso? Então, a responsabilidade, ela vem da palavra latina respondere, tá? Que é que significa responder, dar algo em troca, tá? Aqui a gente tem um conceito que é bem jurídico. Eu traduzi para não ficar muito no juridiquês, né? Que daí às vezes é um pouquinho mais complicado. Mas, em sentido geral, ela exprime a obrigação de responder por alguma coisa. Tá? É a obrigação de satisfazer ou executar um ato jurídico que se tenha convencionado, ou a obrigação de satisfazer alguma prestação, de cumprir um fato atribuído ou imputado a alguma pessoa por determinação legal. E a obrigação, ela vai nascer a partir de uma imposição legal, de alguma coisa que acontece contrária à norma, e daí acontece essa responsabilização. Tá? O primeiro local da legislação, no Brasil nós temos a legislação, ela é organizada hierarquicamente no formato de pirâmide. E lá na ponta nós temos a Constituição Federal. Já lá na Constituição Federal, no artigo 5º, quando ele trata das garantias fundamentais dos brasileiros e dos estrangeiros aqui residentes, ele já traz o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem, e também quando são violadas a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Ou seja, isso é protegido pela legislação, e a partir do momento que alguém faz alguma coisa contrária, né, não observa essa legislação, cabe uma indenização. Então, se toda a responsabilidade ela decorre de lei, qual é a lei
que obriga a ter o responsável técnico nas instituições. Sejam elas de que área for, independente de ser da enfermagem ou de qualquer outra área, precisa ter um responsável técnico. Tá? É a Lei 6.839, de 30 de outubro de 1980. É uma lei bem curtinha, ela tem basicamente só esse artigo, tá? Que diz que é obrigatória a anotação da responsabilidade técnica nas instituições que são responsáveis pela fiscalização do exercício profissional. Tá? Quem que é esse responsável técnico, então? O responsável técnico vai ser aquele profissional devidamente habilitado, tá, em determinada profissão, que vai fazer a ligação entre a empresa que presta um determinado serviço e o conselho responsável pela fiscalização daquela profissão. Por exemplo, se a gente tiver uma empresa da construção civil, nós vamos ter o engenheiro, devidamente registrado lá no CREA, que vai ser o responsável técnico daquela empresa. Ou se a gente tiver um escritório de contabilidade, nós vamos ter um contador devidamente registrado no CRC, que vai ser o responsável técnico daquele escritório, daquele serviço. E nas instituições de enfermagem, onde tem o serviço de enfermagem, ou até nas escolas de enfermagem, quem é esse responsável técnico? É o enfermeiro ou a enfermeira, né? Essa obrigação legal, já que toda responsabilidade ela decorre de uma lei, essa obrigação de ser o enfermeiro, quem diz que vai ser o enfermeiro ou a enfermeira, é a lei. Eu vou fazer até um breve histórico aqui. A primeira lei que trouxe a figura do enfermeiro como responsável pela direção dos serviços de enfermagem é uma lei de 1949, a 775, que, na verdade, ela não tratava da profissão de enfermagem, ela tratava do ensino da enfermagem no país. E até atrelava as escolas de enfermagem às faculdades, às escolas de medicina. Então, em cada escola de medicina deveria ter uma escola de enfermagem também. E já lá nessa legislação foi estabelecido que só os enfermeiros diplomados que poderiam ser contratados pelos hospitais, hospitais públicos ou privados, para a direção do órgão do serviço de enfermagem. Depois, em 1955, com a Lei 2.604, que daí ela já tratou do exercício da enfermagem propriamente dito, lá eles atribuíram aos enfermeiros, além do exercício da enfermagem, né, que seria além da assistência, a direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e de saúde pública. E a direção das escolas de enfermagem também. Tá? Então, hoje, com a lei de 1986, a 7498, lá no artigo 11, ela deixou mais detalhado que não era só a direção e que era privativo do enfermeiro, que antes não tinha essa palavra. E no meio jurídico, às vezes, ter essa palavra privativamente ou não ter faz muita diferença. Porque se a gente coloca lá que é do enfermeiro, mas não tem a palavra privativa, eu posso dar margem à interpretação de que pode ser do técnico de enfermagem, pode ser do auxiliar, e na verdade não é. É privativo do enfermeiro. A direção dos órgãos de enfermagem, nas instituições públicas e privadas, a chefia da unidade do serviço da unidade, organização, direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem. Ou seja, como vocês podem ver, ela ampliou as atividades do responsável técnico, ela deixou bem claro, ela detalhou quais são as atividades, não tem só mais a palavra direção, tem outras tantas funções a partir do planejamento, né, que a lei trouxe. E o enfermeiro, ele cabe a responsabilidade do planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços. Ele é o quê? Ele é o capitão do barco. É ele que vai ditar o rumo dos serviços naquela instituição. É ele que vai dizer se o serviço vai acontecer assim ou vai acontecer assado. Ele vai organizar o serviço através dos manuais de normas e rotinas, regimento internos, os protocolos, né? A própria organização de escalas,
para que os profissionais não fiquem sobrecarregados, né? Todas essas coisas fazem parte das atribuições do RT. Para que não restassem dúvidas e para normatizar, o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, editou a Resolução 509 em abril de 2016. Antes até tinha algumas outras, mas essa aqui está em vigor ainda, que é a 509. Ela trata lá quais são os requisitos que precisam para ser um RT, assim como a conselheira falou, que quando ela foi nomeada, foi designada RT, ela já foi barrada ali no início, porque ela estava com uma pendência em razão de uma multa eleitoral. Então, lá no início da resolução estabelece quais são os requisitos para que o enfermeiro possa assumir essa responsabilidade. Mas lá no artigo 10, ela traz especificamente quais são as atribuições de vocês. Tá? O que vocês precisam fazer naqueles serviços nos quais vocês foram indicados ou designados como responsáveis técnicos. Tá? Vocês vão ser a ligação, né? Vocês vão ser o elo entre a instituição, aquele serviço e o COREM. Dá para dizer até que vocês vão ser um braço da fiscalização do conselho na instituição. Então, nós temos lá, ó, cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de enfermagem. Né? Isso não precisa ser o RT para a gente ter que observar. Qualquer profissional de enfermagem, do auxiliar, ao técnico, ao enfermeiro, precisa cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos da profissão. Isso até é uma forma de fortalecimento da profissão, de empoderamento. Né? Quanto mais conhecimento da nossa profissão nós temos, mais empoderados como profissionais nós somos. Né? Então, isso é bastante importante. Manter informações necessárias, atualizadas de todos os profissionais de enfermagem que atuam na empresa, na instituição, com os dados que são inerentes, né? Isso, quando vocês solicitam a anotação da responsabilidade técnica, vocês têm que encaminhar uma listagem com os profissionais, né? Então, isso faz parte já da rotina de vocês todos os anos, quando vão pedir a renovação ou quando vão pedir uma certidão, uma anotação nova, precisam apresentar essa documentação. Realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem, conforme disposto na resolução vigente do COFEM, informando ao representante legal da empresa, à instituição, a unidade de ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem. Tá? Gente, realizar o dimensionamento não quer dizer que vocês vão ter que contratar os profissionais. Tá? A gente sabe que o RT, às vezes, faz o dimensionamento, apresenta o cálculo para o gestor, e o gestor diz, não, peraí, não vou contratar, é muita gente, eu não tenho condição, eu sou uma entidade filantrópica, nós atendemos só o SUS, e nós não temos condição de manter esse número de enfermeiros. Mas é importante que vocês tenham em mente, que vocês saibam que esse número está defasado. Assim, vocês vão conseguir também organizar o serviço de uma forma, dentro das limitações que o gestor vai impor para vocês, que não... como é que eu posso dizer? Que não sobrecarregue tanto a equipe. Né? Vocês vão ter que ser cúmplices da equipe de vocês, vocês vão ter que trazer a equipe para o lado de vocês, para que eles possam entender que, naquele momento, é o que o RT tem. Mas o RT precisa se organizar e tentar convencer o gestor que o dimensionamento é importante. Tá. Informar situações de infração à legislação de enfermagem, tais como a ausência de enfermeiro em todos os locais e horários de funcionamento da instituição. Tá? Acontece muito em instituições pequenas, que têm poucos enfermeiros, de em alguns horários não ter o enfermeiro presente, ou ter um enfermeiro para supervisão de um hospital inteiro. Tá? Isso é preocupante, né? Porque o enfermeiro não vai conseguir atender a todos, muitas vezes. Então, isso faz parte também lá do dimensionamento. Se tem profissional de enfermagem atuando sem inscrição ou com a inscrição vencida, né, com a carteira fora de validade, isso é importante que vocês comuniquem ao conselho, conversem com a equipe, conscientizem eles da importância de estar com os dados atualizados no conselho,
de participar do conselho, de conhecer como funciona. Tá? Se o profissional de enfermagem está atuando em situação irregular, inclusive quanto à inadimplência, a gente percebe em algumas instituições que, em determinados momentos, lá no conselho, a gente começa a perceber que começam a gerar muitas certidões de irregularidade financeira. Aí a gente vai olhar de onde são aqueles profissionais, a gente percebe que é de uma determinada instituição, porque o RT está pedindo, vai pedir a renovação da sua anotação, e ele começa a pedir para suas equipes que apresentem as certidões de regularidade. E a gente percebe que isso em alguns momentos, algumas instituições que são maiores, que representam um maior número de profissionais, a gente consegue identificar isso claramente. Tá? Pessoal sem formação na área de enfermagem exercendo atividades que são da enfermagem. Tá? Isso acontece muito nas ILPIs, porque muitas vezes a gente tem cuidadores no lugar de técnicos ou auxiliares de enfermagem, e eles acabam executando atividade de enfermagem. Né? Isso é preocupante. Profissionais exercendo atividades ilegais, previstas na legislação do exercício profissional de enfermagem, Código de Ética e Código Penal brasileiro. Vamos lá. Intermediar, junto ao Conselho, a implantação e o funcionamento das comissões de ética. Tá? É importante, a comissão de ética de enfermagem na instituição é uma importante ferramenta de capacitação, de auxílio para o RT, nesse sentido da educação continuada também. Tá? Não é só para apurar aqueles casos em que algo aconteceu de forma desastrosa, alguma escolha que não foi feita da forma adequada por algum profissional. Mas sim também para capacitar, para ajudar a divulgar, a conscientizar os profissionais e a equipe de que precisam conhecer o código de ética dos profissionais de enfermagem. Tá? Manter a CRT, que é a certidão da anotação de responsabilidade técnica, porque o enfermeiro ele vai pedir a anotação e o conselho vai expedir uma certidão dizendo que naquela instituição, aquele enfermeiro é o responsável técnico. Organizar os serviços, utilizando-se dos instrumentos administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos de procedimento operacionais padrão, entre outros. Isso é super importante. A organização do serviço reduz o risco de a gente ter erros. Né? Além de organizar, é muito mais fácil trabalhar e prestar assistência num ambiente organizado, num serviço organizado, do que quando a coisa acontece sem qualquer organização, sem qualquer rumo. Então, se a gente quer que o serviço seja feito com qualidade, a gente que eu falo, os RTs, né, os responsáveis técnicos, precisam manter o navio na rota. Tá? Então, a organização do serviço é super importante. Elaborar, implantar ou implementar e atualizar o regimento interno, as normas e rotinas, enfim. Além de organizar o serviço, é elaborar e implantar esses documentos. E importante, tá? Capacitar o pessoal, capacitar a equipe, porque não adianta eu ter um POP maravilhoso sobre determinado procedimento, que explica tudo detalhadamente, e eu não capacitar a minha equipe, porque a minha equipe nem sabe que aquilo existe. Tá? Então, é importante que vocês façam e que vocês capacitem os profissionais para usar aqueles instrumentos que vocês fizeram, que vocês atualizaram, que vocês pararam para planejar, para organizar, para pensar. Tá? Instituir programa e o funcionamento da comissão de ética, quando couber, claro, nem sempre, às vezes, a instituição não comporta uma comissão de ética porque tem poucos profissionais, mas nas instituições maiores comporta. Colaborar com as atividades da CIPA, do controle de infecções hospitalares, zelar pelo cumprimento das atividades que são privativas de enfermagem, promover a qualidade de desenvolvimento da assistência de enfermagem, responsabilizar-se pela implantação e implementação de sistematização da assistência. Isso é um instrumento importante para, às vezes, provar para o gestor que eu preciso de mais profissionais, que aquele número que deu lá no dimensionamento não está errado. Porque quando eu começo a fazer a SAI nas 5 etapas, eu consigo mostrar para o gestor que, olha só, eu tenho tudo isso de atividade para fazer.
Eu faço isso, o enfermeiro faz isso, o técnico faz isso, isso e aquilo, o auxiliar faz isso, isso e aquilo, e a gente precisa de mais gente, sim, porque para fazer da forma correta, a gente não consegue fazer se a gente não tiver mais pessoas. Tá? Observar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, assegurar que a prestação de assistência de enfermagem seja feita a pacientes graves, né, e com risco de vida, seja realizada somente pelo enfermeiro e pelo técnico. Isso é bem importante, tá? Tá lá na legislação, na Lei 7498, no Decreto 9406. Garantir que o registro das ações de enfermagem seja realizado como as normas vigentes. Gente, isso é muito importante. Quando a gente começa a analisar os processos éticos que entram no conselho, muitas vezes a gente percebe que o profissional ele não vai conseguir se defender. Por quê? Porque ou a anotação não existe, ou a anotação está incompleta, ou está mal feita. A anotação ela é uma segurança, não só para a instituição, ou para o paciente, mas principalmente para vocês. Porque se algo der errado no curso do caminho, vocês vão ter a anotação para comprovar que a parte de vocês fizeram da forma correta. Cuidem bastante com a anotação. A gente percebe que, por conta da rotina dos serviços, que é desgastante, que é puxada, que é corrida, a gente sabe, falta pessoal, é o absenteísmo que às vezes é alto e atrapalha a rotina do serviço. Daí chegou aquela noite, a emergência explodiu, ou bombou, como alguns costumam dizer, e a gente não consegue fazer nada direito, mas parem um tempinho para fazer a anotação. Não esqueçam de fazer a anotação, porque isso pode ser a segurança de vocês e pode ser uma não condenação em processo ético no futuro. Tá? Muito importante. Garantir que o estágio seja realizado sob a supervisão de um professor orientador da instituição de ensino e do enfermeiro da instituição. Né? Importante isso. Participar do processo de seleção de pessoal, seja na instituição pública ou privada. Claro que a gente sabe que na pública, muitas vezes é concurso público e a gente não tem muito o que escolher, né? Mas se a gente puder participar pelo menos das avaliações e coisas assim. Comunicar ao Corém quando impedido de cumprir o código de ética. Né? E isso lá no código de ética nós temos como fazer. Promover, estimular ou propiciar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando, aperfeiçoando o conhecimento, a questão da educação continuada. Né? Todos os dias os procedimentos, a gente evolui nos procedimentos, novas pesquisas acontecem e buscam melhores formas de fazer determinados procedimentos que melhoram a qualidade da assistência. Então, isso é importante, que a equipe esteja sempre capacitada. Toda vez que a gente reformular um manual, um POP, toda vez que a gente atualizar um regimento interno, é importante que a gente capacite a equipe para que, né, fiquem atentos às resoluções do COFEM também. Muitas vezes tem coisas lá que são importantes e que a equipe precisa conhecer e vai ser o RT que vai ter que levar essa informação para eles. Caracterizar o serviço de enfermagem por meio de diagnóstico situacional e consequente plano de trabalho. Confesso que esse eu nunca vi. Mas, enfim, está lá na resolução, né, que tem que apresentar para o conselho no prazo de 90 dias a partir da sua efetivação como responsável técnico. Tá? Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da empresa e instituição de ensino em que ocorrer a participação de profissionais de enfermagem. Bom, o enfermeiro RT que descumprir as atribuições pode ser notificado a regularizar as suas atividades, estando sujeito a responder processo ético. Tá? Obrigada. O serviço está organizado, o serviço está dentro das normas do Conselho Federal. A responsabilização do RT, né, não tem o que responsabilizá-lo se alguma coisa der errada. Agora, a partir do momento que o RT não é diligente, que o RT não está preocupado com a organização, com o planejamento do serviço, isso pode torná-lo responsável, sim.
Tá? Lembrem que quem dita os rumos do serviço ali são vocês. Vocês estão no comando do navio. E se o navio sair da rota, né, vocês precisam trazer ele de volta para a rota que foi pré-estabelecida, que foi planejada. Que a responsabilização ela vai acontecer a partir do momento que alguma coisa que não estava planejada aconteceu. E não foi observado o planejamento. Né? Então, procurem se atentar bastante para isso. Procurem conhecer a legislação profissional. Tá? Isso é muito importante. Conheçam a fundo a profissão de vocês. Tá? Nós temos a Lei 7498, de 86, que trata do exercício profissional de enfermagem. Nós temos o Decreto 94406, de 1987, que regulamenta e detalha a Lei 7498. Nós temos a resolução do COFEM, que, como o doutor Mauro falou, 564 de 2017, que é o nosso Código de Ética. Essa é uma ferramenta importantíssima, não só para os RTs, mas para toda a equipe. Tá? É isso que vai nortear a nossa atividade, não só enquanto RT, mas como profissional de enfermagem. Tá? Resolução 509, que é a própria resolução da anotação de responsabilidade técnica. A resolução 429, que trata das anotações de enfermagem, tá? Bem importante também, como eu já falei para vocês. Ela pode servir de defesa lá no Código de Ética. Né? Na hora de um processo ético, eu tenho como me defender porque eu anotei tudo que eu fiz. Eu não tenho dúvidas daquilo que eu fiz. Né? A resolução 358 de 2009, que trata da sistematização da assistência de enfermagem. Existem outras tantas resoluções que são importantes também, mas essas aqui eu achei que são as que são mais pertinentes no momento para a gente, né, para que vocês tenham sempre em mente. Essas são resoluções, são normas do Conselho Federal que acabam estando mais presentes no nosso dia a dia. Claro que tem alguns serviços que têm algumas especificidades, como a obstetrícia, né, que tem resolução específica, até por conta da especialização que exige e tal. Mas essas aqui são as que a gente considera mais importantes no momento para que a gente consiga desenvolver a responsabilidade técnica de uma forma adequada e uma forma segura para si e para a sua equipe. Tá? Sejam profissionais conscientes, conheçam bem a profissão, aproveitem as oportunidades de promover um exercício profissional seguro, de qualidade, de capacitar suas equipes. Nós temos, em todas as regiões, nós temos fiscais que podem auxiliá-los nas dúvidas. Nós temos conselheiros presentes em todas as regiões que podem também ser solicitados, podem ser demandados. Tá? Daqui a pouco, acho que vai ser a apresentação do COFEM Play, né? À noite? Então, à noite nós temos a apresentação então, de uma ferramenta super interessante, com bastante conteúdo, que é bem importante para a capacitação das equipes, e é de graça, o que é melhor, né? É de graça. É uma ferramenta disponibilizada pelo COFEM. Tem muito conteúdo, tem vídeo, tem texto, tem livro, tem produção científica. Então, usem dessas ferramentas, tá? E aproveitem as oportunidades do exercício profissional de enfermagem seguro e consciente, que o sucesso de vocês será consequência. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lília. Então, pessoal, agora a gente está aberto para o nosso diálogo. Então, nós gostaríamos que vocês conversassem com a gente, tá? Que contassem como está sendo ser responsável técnico na sua instituição, quais as dificuldades, quais as experiências também exitosas que vocês têm, como vocês se sentem enquanto responsável técnico, e também como se sentem em relação ao apoio que recebem do Conselho, né? Da equipe de fiscalização que visita a tua instituição, do próprio COREM, enquanto
instituição, enquanto autarquia, em todos os serviços disponíveis. Né? Quem vai começar? Boa tarde. Eu vou estar conversando aqui de um dilema que a gente tem passado na nossa região para a gente refletir junto e também pedir para a Lília nos ajudar aqui nas resolutividades. O que está acontecendo na nossa região, os RTs estão enfrentando dificuldades quando é colocado um gestor, um coordenador, às vezes, de equipe, um coordenador administrativo. E eu estou trazendo isso porque foi motivo de 4 denúncias este ano. Então, essas 4 denúncias, elas são no mesmo sentido, né? Que tem um responsável técnico na instituição, mas tem um gestor que ele é administrativo. Porém, ele está interferindo nos serviços de enfermagem. Ele está passando em cima, às vezes, desse responsável técnico, ele está prescrevendo, às vezes, cuidados para os técnicos, ele se imbui daquele poder, ele acha que ele ele pode mandar na enfermagem e extrapola as suas funções administrativas, burocráticas, de insumo, de ponto, serviços administrativos. E ele passa a interferir na responsabilidade técnica. Ele acaba se metendo na enfermagem, naquilo que é privativo do enfermeiro, que é a direção do órgão de enfermagem. Então, a gente tem colocado para os RTs várias maneiras de eles se defenderem, de dizer isso é meu, de argumentar, isso aqui é privativo do enfermeiro. Então, eu queria que discutisse um pouco mais sobre isso, para que os RTs saibam a quem procurar. Eles vão no Ministério Público, eles vão na polícia, eles contratam um advogado, eles se juntam e fazem um processo administrativo. Além de defender e argumentar o que é seu e de se impor e organizar as rotinas, os protocolos e o regimento, o que mais a gente pode instrumentalizar esse RT para que, num momento que um coordenador interfira nos seus serviços, ele possa defender melhor a enfermagem? Bom, tem uma questão aí, se essas instituições são públicas ou privadas, né? Nas instituições públicas, a gente tem a questão, muitas vezes, política, né? E que é complicado da gente conseguir resolver essa interferência, né, do gestor na responsabilidade técnica. Mas um mecanismo muito importante é conhecer profundamente a sua legislação e argumentar nessa forma, né, de que a legislação impõe a mim, eu, profissional de determinada área, eu, profissional enfermeiro, sou legalmente responsável por isso, né, e se impor dessa forma. Claro que muitas vezes não vai acontecer, né, e infelizmente a gente não tem, algumas coisas a gente não tem como resolver enquanto conselho, mas o que eu aconselho enquanto advogada, se a situação se tornar insustentável, que vocês procurem um advogado para que possa ele interferir por vocês, nem que seja judicialmente. Tá? Agora, o que vocês não podem deixar é que alguém interfira no trabalho de vocês, sendo que a responsabilidade é de vocês. Vai acontecer de vocês serem responsabilizados por atos que não são seus. Né? Então, o ideal seria que vocês contratassem um advogado. Se é uma coisa que está acontecendo na região e vários RTs estão passando pela mesma situação, de repente é até uma questão de vocês se organizarem em grupo para tentarem alguma solução judicial em grupo. Tá? Ministério Público, nas instituições públicas, também pode ajudar. Não só o Ministério Público Estadual, como o Ministério Público do Trabalho. Tá? Porque, às vezes, essa interferência acaba se tornando também um assédio moral, né, que vai tornando aquela situação insustentável. Então, busque auxílio também no Ministério Público, tanto estadual, Ministério Público de Santa Catarina, quanto o Ministério Público do Trabalho. Tanto o Ministério Público Estadual quanto do Trabalho pode-se fazer denúncia sem se identificar.
a denúncia pode ser anônima, tá? E venham ao Corém também. Comuniquem isso oficialmente ao Corém para que a gente possa, de repente, em conversa com o próprio gestor, a gente consiga, pelo menos, minimizar a situação. Eu gostaria de complementar, dizendo assim, que a razoabilidade, né, a conversa também, em determinados momentos, pode... Tá, agora melhorou? Tá. Então, assim, então vou voltar. Né? A razoabilidade, a conversa, né, o diálogo, assim, embasado na tua legislação, no que te protege enquanto profissional, também é importante nessas situações. Primeiro, o cargo de RT, ele não é um cargo eletivo, né? Você não se candidatou a ele, você foi escolhido, você foi indicado. Porque quando a gente recebe a documentação, existe, né, a indicação do gestor designando o nome desse profissional como sendo o responsável técnico pela instituição. Então, é uma posição que o RT ele não escolheu, ele foi escolhido, né? E ele tem normas a serem cumpridas. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento da tua legislação, você tem argumento. Né? Então, o que a gente precisa é isso, é aprender a argumentar. Isso a gente ouviu hoje de manhã. Né? Que você não tem como você discutir, de você impor aquilo que é o que você está exercendo de acordo com a legislação que rege a tua profissão, se você desconhece essa legislação. E a gente vê que dentro das atribuições do RT, uma é comunicar ao conselho quando há impedimento do cumprimento da legislação. Né? Então, isso também foi colocado agora pela doutora Lília. A partir do momento que você está tendo um impedimento de exercer as suas funções, né, você tem que comunicar ao teu conselho. Isso também é uma obrigação do RT, para que a gente possa intervir. Mas, antes disso, sempre buscar esse diálogo, porque a gente precisa trabalhar em harmonia. Né? A gente precisa trabalhar em harmonia. O grupo de enfermagem ele não pode ser visto como um inimigo do gestor. Né? O RT não pode ser visto como um inimigo do gestor. Ele tem que ser um parceiro. Ele vai ser, então, essa comunicação entre a gestão institucional e o nosso conselho. O RT vai estar ali ligando isso. Né? Então, a partir do momento que você tem uma relação conflituosa, isso vai estar sendo prejudicado. E a gente vai conseguir resolver esses problemas com a argumentação. E onde não há espaço para conversa pelo diálogo, então aí a judicialização vai estar do nosso lado, que foi o que a doutora Lília nos colocou. Boa tarde. Eu sou Suziele, sou enfermeira RT em São Bento do Sul. Eu quero deixar 2 questionamentos. Um é sobre esse curso técnico em agente comunitário de saúde, que está vindo aí. Não me veio ainda nenhum questionamento por parte das enfermeiras das unidades, mas eu sei que isso vai acontecer em um determinado momento. Então, em breve, nós teremos os agentes comunitários de saúde aferindo pressão arterial e verificando glicemia nos domicílios. E queria saber do Corém, como responsabilidade técnica, o enfermeiro lá na unidade de saúde, qual vai ser nosso papel, você tem alguma ideia de como que isso vai acontecer. E outra é sobre a questão do desagravo público. Queria que vocês falassem um pouquinho assim, de como nós, RTs, podemos mediar isso para solicitar junto ao Corém, porque realmente a questão da violência a gente vê assim, muito forte, principalmente com aqueles profissionais que estão na ponta. Bom, essa questão dos agentes comunitários de saúde, né, que vão aferir pressão arterial e coisa assim, eu não confesso que eu não vi essa legislação que institui isso, tá? Mas o agente comunitário de saúde ele continua não sendo um profissional de enfermagem, tá? Embora dentro da estrutura lá da estratégia de saúde da família, né, ele acabe sendo coordenado pelo enfermeiro, mas ele não é um profissional de enfermagem.
É bom que a gente tenha isso bem em mente, tá? Ele não é profissional de enfermagem. Ele vai aferir pressão arterial, né? Na verdade, assim, o enfermeiro, enquanto coordenador da unidade, responde por isso. Infelizmente, né? Embora ele não seja um profissional de saúde, né? Tecnicamente, assim, ó, o erro do agente comunitário de saúde, eticamente não vai refletir no RT, tá? Junto ao conselho. Eu não tenho como responsabilizar eticamente o RT por um erro de um agente comunitário de saúde que não é profissional de enfermagem, tá? O enfermeiro pode até ser responsabilizado administrativamente lá na prefeitura, no município, por conta de algum erro que aquele agente comunitário fez, enquanto coordenador daquela estratégia de saúde da família. Em relação ao Conselho Regional de Enfermagem, ele não será responsabilizado. Porque eu não tenho como responsabilizar uma pessoa que não é profissional de enfermagem eticamente. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 564 do Conselho Federal, ele se aplica única e exclusivamente aos profissionais de enfermagem. Técnicos, auxiliares e enfermeiros. Tá? Então, quanto a isso, em relação ao Corém, tu pode ficar tranquila. Agora, em relação à atividade dele propriamente dita, infelizmente o enfermeiro da unidade vai ser o responsável, né? Oi? Porque não, sim. Mas é que assim, ó, é que dentro da PENAB, lá da Política Nacional de Atenção Básica, o agente comunitário de saúde está sob a coordenação, né? Ele é um coordenado do enfermeiro da estratégia. Se ele está naquela equipe de estratégia, ele é coordenado por aquele enfermeiro, em regra. Não, técnica não. Não, a técnica não vai envolver. Ô Lilian, deixa eu te ajudar a complementar essa questão. Claro. Eu adoro atenção básica, meu xodó, já trabalhei 6 anos na atenção básica e isso tem vindo nas fiscalizações essa dúvida, porque a Portaria Nacional da Atenção Básica mudou. Então, eu acabo respondendo com mais questionamentos. Primeiro, quem coordena o agente comunitário? Na PENAB que são os níveis superiores. A gente pega para a gente sozinho porque a gente acaba se imbuindo disso. Mas é só nosso? Na legislação diz que não, é do médico também. Aí outro questionamento. Quem é que vai repassar os cuidados para o agente comunitário? Vai ser o enfermeiro, né? Então, eu sou enfermeira dessa unidade de saúde. Eu passo os meus cuidados de enfermagem para o agente comunitário? Eu não passaria mais nem... né? Então, eu acho que é uma questão que o enfermeiro tem que ser corporativista, se defender o que é nosso, que a gente estudou para fazer e que a gente faz bem feito. Se eu passo para outros profissionais, primeiro está sendo ilegal, porque eu prescrevo para o auxiliar e para o técnico de enfermagem. Eu não prescrevo para agente comunitário. Então, criar uma legislação que vai trazer um problema trabalhista, um problema legal. Esse agente comunitário está lá, eu prescrevo para ele. Aí ele começa a fazer um monte de cuidados. Aí ele vai para a questão trabalhista, faz um processo trabalhista. Depois eu respondo como enfermeiro que onerei cofre pro... Eu dormi pouco, fiquei meio disléxica hoje. Então, é um monte de problemas trabalhista, problemas legais, problemas de coordenação. Então, eu acho assim, ó, que a gente tem que se posicionar. Eu sou enfermeiro da unidade. Eu prescrevo para o auxiliar e para o técnico. Não está na legislação que eu prescrevo cuidados para agente comunitário. Então, vai muito, tem enfermeiros em todas as unidades básicas de saúde. É o enfermeiro, geralmente, que está à frente da equipe, coordenando e se engajando, se empoderando daquela comunidade, da área distrita, ele conhece o diagnóstico situacional. Se ele permitir
vai acontecer um monte de problema e a gente vai perder funções. E eu acho que a gente tem que se posicionar e dizer não, não prescrevo para agente comunitário. Eu acho que é por aí. Pessoal, eu só queria pedir uma ajudinha de vocês na hora que vocês forem falar, se levantar, tá? Para que o pessoal que está em casa também possa acompanhar a sua fala e identificar de onde está vindo, tá? Isso vai ajudar o pessoal que está transmitindo, tá bom? É por isso que eu estou fazendo assim toda hora, para levantar, para dar uma força para o pessoal aqui, tá bom? Então, boa tarde, meu nome é Clóvis, sou enfermeiro do Hospital Santa Isabel e estou aqui representando a Comissão de Ética de Enfermagem como presidente da comissão. Fugindo um pouco dos assuntos que foram comentados aqui, eu gostaria de dar um retrato de uma experiência positiva enquanto comissão de ética e quanto foi falado aqui na frente pela senhora, com relação ao apoio que a gente deve conceder na questão da responsabilidade técnica e da gerência de enfermagem. Então, enquanto comissão de ética hoje, a nossa gestão, que foi eleita em 2020 até 2023, a gente tem um trabalho de parceria muito bacana com a gestão de enfermagem, no seguinte sentido, de ter um planejamento anual de atividades educativas e orientativas, existe um planejamento para isso, não só de enfermeiros, mas envolvendo outros profissionais da instituição, equipe multidisciplinar, outros serviços de segurança e qualidade do paciente, serviço de psicologia assistencial e outros tantos. Dentro desse planejamento anual de atividades, outra experiência positiva que a gente tem feito atualmente é com relação à integração de novos profissionais, os que ingressam na instituição. Muitos recém-formados, outros já com uma grande experiência, mas reforçando o que a gente falou um pouquinho de manhã e o que a gente presencia no dia a dia, que é com relação à formação profissional, a carência de conhecimento e, às vezes, um pouco de informação e carência de conhecimento, é a questão de reforçar a lei do exercício profissional e o código de ética da profissão. Uma fala que a gente coloca lá, e às vezes a gente também peca um pouquinho nesse sentido, é que muitos de nós acabamos lendo, estudando a lei do exercício profissional e o código de ética quando a gente está no banco da escola. Quando a gente começa a vida profissional, a gente deixa isso de lado e entra numa engrenagem do dia a dia, das atividades, e acaba esquecendo de recapitular isso. Quando, na verdade, é um momento que a gente deveria, como foi até comentado de manhã, resgatar e fazer essa leitura. Então, o propósito da integração com esses novos profissionais da enfermagem é justamente isso. É falar que a gente existe dentro da instituição, primeiro de tudo, a gente tem lá uma foto com a carinha de todos os membros que foram eleitos pelos colegas, e qual que é o propósito da comissão de ética. Então, a gente acaba não esperando só que registros de ocorrências venham até nós, mas assim a gente se coloca à disposição para esclarecimentos, e tira dúvidas. E como experiência positiva nesse sentido, eu posso falar assim que realmente isso está sendo bem bacana, porque muitas vezes a gente é chamado por um bate-papo informal e acaba esclarecendo uma dúvida ali, resolvendo uma situação ali, e não gera isso uma ocorrência que precisa ser apurada pela comissão, encaminhado para o COREM, e até para evitar, às vezes, um número excessivo de coisas desnecessárias que chegariam até lá. Então, só reportar essa experiência positiva da instituição que a gente tem hoje, que é muito bacana com relação à gestão. Gostaria até de parabenizar a sua comissão, porque realmente ela é bem atuante, e isso é muito importante. A comissão de ética de enfermagem da instituição é uma importante ferramenta de auxílio, de apoio para o RT. Tá? Parabéns. A questão do desagravo. Por favor, Que uma coisa é juntar com a outra nessa tua resposta. É um problema do município de São Leão do Sul, com relação ao desagravo. Ah, tá. Sim. Uhum. O novo código de ética, que já não é tão novo, que já é de 2017, mas ele prevê essa quebra de vínculo, Você tem que comunicar ao gestor. Tem lá no código de ética especificamente que fala como deve ser
deve ser procedida essa quebra de vínculo. Tá? Mas a questão do desagravo é quando o profissional ele é ofendido no seu exercício da profissão, nas suas prerrogativas, ele pode solicitar uma sessão de desagravo ao conselho. Tá? E daí eu não sei qual é a situação específica que tu tens dúvida, tá? Mas existe previsão no Código de Ética e existe uma resolução do próprio Conselho Federal que trata especificamente do desagravo público. Tá? Vai acontecer uma sessão onde vai ser feito o desagravo, né, na verdade, em relação àquela situação que ofendeu a profissão de enfermagem. Tá? Eu até peço licença mesmo, mas até nesse sentido do desagravo, a gente teve 2, acho que foi 2 esse ano, estão gravadas, inclusive, se alguém quiser procurar, está disponível, que eu acho que isso também deixa a gente com um processo transparente e ver que de fato acontece. E quanto à quebra de vínculo, eu gostaria de compartilhar minha experiência aqui em Blumenau. Eu trabalho na atenção básica e a Elisandra, inclusive a nossa RT que está aqui, pode até complementar. Nós temos um fluxo de como é que funciona a quebra de vínculo para os profissionais de enfermagem, elencando quais os passos, o que é necessário o profissional elencar quando ele vai solicitar a quebra de vínculo, e tem também um formulário padrão para ser utilizado. E aí é enviado para a RT, ela faz a análise e depois devolve ao profissional a qual solicitou o parecer, concedendo ou não. Uma vez concedida, é feita a anotação no prontuário do paciente que foi concedida a quebra de vínculo e direcionando essa pessoa ou a família, dependendo da situação, para qual unidade de saúde. E a gestão comunica à família, o usuário, dessa quebra de vínculo, e as equipes também são comunicadas. Então, é necessário, eu entendo, ter esse fluxo dentro da instituição padronizada, seja com POP, enfim, o formato que o gestor, o RT, achar melhor. Mas é possível, sim, até porque o Código de Ética não respalda, né? Porque a partir do momento em que eu não consigo mais ter confiança no tratamento que eu estou conduzindo aquela pessoa, aquela família, e ela não tem mais confiança em mim como profissional, é mais seguro e mais prudente, de fato, que a gente assegure que ele vai ser atendido por outro profissional e nos resguarde, né? Eu estou falando de uma fala, né, quando existem inúmeros motivos para que a gente peça, né? Alguns com agressão física, e aí eu acho que a conduta é um pouco diferente, né? Não que não tenha que conceder, mas a análise dessa quebra de vínculo ela tem que ser mais rápida pelo RT, mas assegurar ao profissional essa segurança, não só profissional, mas também pessoal e para a sua saúde mental também, assegurando o usuário que ele tem assistência. Mas é importante dizer que o nosso próprio código, onde tem no artigo que diz que a gente pode solicitar o quebra de vínculo, a partir do momento que eu solicito o meu RT, eu não posso simplesmente deixar de atender essa pessoa, essa família. Eu preciso assegurar a continuidade do cuidado. Então, sempre está discutindo isso com o RT, vendo as possibilidades, tá, gente? Respondeu, Suzeli? Pode ser feita pela ouvidoria, tá? Daí lembrando também, né, gente, que quando é solicitado o desagravo, a gente precisa de testemunha, né? Se tiver registros também é bem importante, né? Porque a gente tem que fazer uma análise também num pedido de desagravo, né? A gente tem que analisar muito bem essa situação, porque é uma sessão pública, né, uma sessão pública, e a gente tem que estar bem seguro disso mesmo, que houve, né, essa ofensa, essa agressão, né, essa agressão contra o profissional de enfermagem. Tá? E quanto em relação a essa quebra de vínculo, se for, né, se esse desagravo foi motivado por uma comunidade,
família ou um paciente, um cliente, né, sendo atendido, como a conselheira Marinês colocou, a gente precisa garantir a continuidade da assistência dele. A gente simplesmente não pode deixar de estar atendendo, mas também não pode fazer uma assistência onde a gente não está garantindo a qualidade e a segurança, né? Então, é mais prudente mesmo que seja solicitada essa quebra de vínculo. Só complementando, até ressaltando uma fala da conselheira Marinês, é importante que o RT crie um instrumento para que os enfermeiros, não só os enfermeiros, mas técnicos, enfim, que a equipe possa fazer essa solicitação para o RT, para que ele possa analisar, porque justamente o código prevê a possibilidade da quebra de vínculo, o código de ética prevê, mas ele também prevê que a gente precisa garantir a continuidade da assistência. Tá? Então, ter um instrumento para que isso aconteça é o mais adequado. Criar algum mecanismo, um processo, né? A advogada gosta bastante de processos, criar um processo mesmo que de uma forma simplificada, mas que o profissional possa fazer esse requerimento e ser analisado pelo RT, né? Para que isso possa acontecer de uma forma segura para o profissional e para a pessoa que está sendo assistida, né, o usuário. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, né? Eu vou fazer a leitura de 3 contribuições de quem está nos assistindo online. O Everaldo Filippini. A questão da enfermagem. Enfermeiros estagiários assumindo setores, exercendo a função sem a formação ou sem diploma. Enfermeiro trainee. Não existe essa categoria. Tem validade? E a Carla Silveira. Gostaria de perguntar se existe algum projeto no Corém para profissionalizar as doulas e terem registros também no Corém ou em outro conselho de saúde. Não são todas que hoje têm um conselho. Então, acredito que são quem não tem formação profissional, né? E a Suzana Sergílio de Carvalho. Precisamos de legislações em que esclareça o que é privativo da enfermagem diante das demais profissões. Então, começando por essa última, a Lei 7498 fala o que é privativo da enfermagem. Né? O Decreto 94.406 também complementa. Tá? Em relação às doulas, não existe na legislação da enfermagem previsão desta categoria. Hoje nós temos 3 categorias, 4 com as obstetrizes, né, se a gente for considerar assim. Mas, enfim, doula, essa palavra, essa categoria profissional na enfermagem ainda não existe. A não ser que tenha alguma alteração da legislação, hoje em dia a gente não pode enquadrar ela como um profissional de enfermagem. Enfermeiro estagiário e enfermeiro trainee. Enfermeiro estagiário não é enfermeiro, é estagiário. Né? Não existe advogado estagiário, existe o estagiário. Né? O estagiário de direito, o estagiário de enfermagem. Então, não existe o enfermeiro estagiário. O estagiário de enfermagem, ele não pode assumir uma unidade sozinho. Ali na própria resolução do RT fala que é uma responsabilidade do RT assegurar que o estagiário está lá acompanhado da supervisão da instituição de ensino e de um enfermeiro da unidade concedente. Né? Então, ou seja, ele precisa ter um profissional formado com ele. Ele não pode assumir a unidade sozinho. E o trainee, bom, do ponto de vista legal, né, o trainee, às vezes, é uma categoria dentro de um plano de cargos e salários que determinada empresa estabelece. Né? E vai ter uma progressão na carreira até chegar, às vezes, o enfermeiro master. Não sei. Aí depende de como é esse enfermeiro trainee dentro dessa instituição. Tá? Mas, do ponto de vista legal, ele vai estar enquadrado dentro de um plano de cargos e remunerações, ou cargos e salários, um plano de carreira dentro daquela instituição. Vai depender do plano de carreira daquela instituição. Tem instituição que vai chamar de trainee, tem instituição que vai chamar de júnior.
um escalonamento dos salários, na verdade, né? Mas, infelizmente, é o que as empresas fazem, né? Deixa eu tentar colocar para você. Assim, olha, nós temos as categorias dentro da enfermagem, o enfermeiro. Né? Quando a gente vai olhar quem é o enfermeiro que tem a graduação e que está inscrito no seu conselho regional. Pronto. Né? Agora, quando a gente pensa que o júnior, então, está se aperfeiçoando, ou o trainee está treinando, né? Início de carreira, não sei. Isso, assim, frente ao conselho, não existe. O que existe é o enfermeiro, entendeu? Então, assim, é como a doutora Lilian colocou, tem que ver dentro do plano de cargos e salários lá da instituição se existe isso, se ele entrou como um enfermeiro júnior e um trainee, e que isso esteja especificado nas suas responsabilidades. Porque se eu tenho um enfermeiro júnior e um enfermeiro sênior, eles têm que ter uma diferenciação, até para justificar, então, a diferença de salário. Né? Então, um enfermeiro júnior, por exemplo, ele vai estar incumbido das atividades privativas do enfermeiro, de estar assistindo o paciente com um maior risco, né, de que demanda atividades de maior complexidade e que exigem tomada de decisão, e que, de repente, o sênior é o que vai assumir a coordenação da unidade, mas isso tem que estar descrito, porque frente ao Corém todos são enfermeiros. Né? Na hora de uma responsabilização ética, ele vai ser julgado como enfermeiro, independente se ele é júnior, se ele é trainee, se ele é sênior, se ele é... bom, mas aí a gente já entra numa outra seara que foge à nossa responsabilização, é a questão sindical. Né? Então, a gente precisa deixar bem claro isso, que existem responsabilizações para o Corém, que não são do Corém, tais como isso, a condição de trabalho, a questão remuneração, a questão também de, às vezes até se tem água, na unidade se está faltando água, se não está. Então, a gente tem coisas que são da vigilância, tem inúmeras situações que são do sindicato. O que acontece agora? Nós estamos trabalhando em parceria. Né? Nós apoiamos, né, várias causas, mas a responsabilização não pode ser do conselho. Eu entendo perfeitamente a revolta. Eu também não fujo isso. Eu acho que não existe você ficar barateando, né, a profissão. Porque a partir do momento que você está inscrito, você é enfermeiro. Né? Então, o que a gente tem que cobrar é essa divisão, então, dentro da instituição. E se um dia eu entrei como júnior ou como trainee, eu vou chegar a sênior depois de um determinado tempo. Né? Se eu vou passar por uma avaliação de habilidade que seja, de competência que seja, para eu me tornar um sênior e ter uma remuneração, então, acima da que eu entrei como trainee ou como júnior. Mas, em relação ao conselho, a questão ética disso tudo vai ser sempre de enfermeiro. Né? Porque lá no comecinho, então, quando a gente falou de doula, quando falou de agente comunitário, né, uma questão que já abre ali o nosso Código de Processo Ético, uma primeira condição é que a pessoa que está sendo, então, responsabilizada eticamente seja um profissional de enfermagem e esteja no exercício da profissão. Tá? Então, são duas condições assim que a gente não pode deixar de lado. Tá? Eu entendo perfeitamente a tua revolta, mas, infelizmente, enquanto conselho, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode é não diferenciar o enfermeiro júnior e o trainee do enfermeiro master ou sênior, que seja. Só contribuir. Lá no Santa Isabel, a gente tem enfermeira assistencial, a gente tem enfermeiro líder, tem supervisor, coordenador. Temos um programa agora de mentoria e temos um programa de trainee. São coisas totalmente diferentes. O enfermeiro sempre vai ser enfermeiro. Ele tem atribuições que são específicas dele. O enfermeiro pode fazer escalas de risco, o técnico não pode. E o salário
Um gerente assistencial é enfermeiro, ele tem um salário diferente. Então, eu vou entrar como enfermeira assistencial, enfermeiro trainee, com um salário justo. Conforme eu vou fazendo projeção de carreira, meu salário vai aumentando. Não é uma mão de obra barateada, é uma valorização, muitas vezes, por uma pessoa que sai de uma universidade, não teve um desenvolvimento técnico tão grande e ele tem a oportunidade de aprender. Porque eu fui recém-formada e se eu tivesse passado por um programa de trainee ou de enfermeira assistencial, eu não teria padecido tanto quando eu comecei a ser enfermeira. Porque aí tinha procedimentos que os técnicos sabiam fazer mais que eu. E o intuito, então, é desenvolver esses enfermeiros para quando eles cheguem num cargo de enfermeiro líder, enfermeira assistencial, coordenador ou gerente, que eles também tenham a habilidade técnica, porque a gente não pode fazer gestão de alguma coisa se a gente não tiver conhecimento técnico. Essa é da PL se for aprovado ou não? E daí, como é que vai ficar essa situação? Olha, gente, assim, ó, o que a gente precisa ter bem claro também em relação ao PL, é que o PL, ele trata de um piso salarial e não de um teto. Então, o trainee, o júnior, se ele é o salário, depois que seja sancionado isso, lógico, né, gente? Então, se o trainee ou o júnior seja o primeiro, né, que seja o modelo básico, então, do enfermeiro dentro daquela instituição, o modelo de saída, ele vai receber o que está na lei, que seria, quando sancionada, R$ 4.750. A partir dali, vai depender do cargo, do programa de cargos e salários da instituição, porque a gente não está falando de teto, entendeu? A gente está falando de piso, então ali é o ponto de partida. Né? Então, o trainee e o júnior, ele também vai receber isso, ele tem que receber isso, depois que for sancionada a lei. Era essa a tua dúvida? Então tá. Pessoal, mais alguma dúvida? Todos esclarecidos? Mais nenhuma dúvida? Uhum. Só não esquece de levantar e se identificar, tá? Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou RT, Secretaria de Saúde de Sara. Eu tenho um questionamento enquanto RT, que não é de longa data isso e de outros colegas que já atuaram como RT. O estudante, ele não se enquadra na categoria profissional de saúde, né? Então ele não responde frente ao órgão de classe, ele responde de forma civil e penal. Mas as escolas, elas encaminham para os municípios sem a supervisão do professor responsável. Qual o posicionamento do nosso órgão de classe referente a isso? Desculpa. Nós estamos enfrentando uma situação bem difícil em relação à supervisão do estágio, a partir do momento que existe uma pactuação da instituição que oferece o campo de estágio. Né? Porque a resolução do COFEM, que cuidava disso, né, da obrigatoriedade de ter, além do enfermeiro da instituição cedente do campo de estágio, de ter também o supervisor da instituição. Eu vou te dizer que a gente não tem mais essa resolução. Tá? Então, está bem complicado, tá? Está bem complicado. Então, a gente espera que agora, né, no próximo Senadem, alguma coisa assim, a gente consiga entrar num acordo com isso, porque a gente não tem mais essa resolução.
É um problema, sim, é um problema. É um problema porque a responsabilização pelas atividades do estagiário é do enfermeiro, né? É do enfermeiro. Então, essa questão, Gustavo, né? É uma questão que, assim, que angustia muito, me angustia muito. Porque eu recebo na minha unidade, eu trabalho numa unidade muito delicada, que é uma unidade oncológica. Então, a partir do momento que ainda, por enquanto, eu não recebi nenhum estagiário sem a supervisão da escola. Mas é uma situação que, se a instituição cedeu o campo de estágio, eu vou ter que me responsabilizar por esses alunos. O professor Mauro quer colocar, a gente mexeu na área dele. Isso aí tem acontecido em São Paulo, ocorreu bastante isso. E quando caiu a deliberação que o COFEM garantia a presença, muitos locais começaram a recusar-se a aceitar o estagiário, o aluno, porque o aluno não é enfermeiro. E aí quem passa a ser responsável é o enfermeiro que está encarregado. Se o enfermeiro de estágio... o que começou a acontecer em São Paulo, os enfermeiros dos estágios começaram a se reunir e não aceitar o estagiário. Começaram a pressionar as escolas a colocar alguém responsável. Então isso aconteceu muito em São Paulo, porque se todo mundo se cala e tem um aluno lá e ele fizer um procedimento e matar um paciente, pode acontecer uma medicação errada, alguma coisa assim. Quem responde? O enfermeiro da unidade. Então ele tem que se posicionar, ele deve se posicionar. As escolas querem economizar muitas vezes, não querem contratar alguém para colocar lá. E lá em São Paulo deu uma confusão. Quando o COFEM aprovou a legislação para obrigar a colocar alguém, foi uma confusão enorme, porque muitas escolas particulares, principalmente as particulares, não queriam colocar porque onerava o cuidado. E aí o que os estágios fizeram? Não aceitavam mais o aluno, aí tiveram que colocar. Então vai também de uma conversa mais organizada dos campos de estágio que recebem acadêmicos, não só acadêmicos, mas técnicos auxiliares, se posicionarem, porque eu acho que não devem receber essa responsabilidade, eu particularmente. Mas... Boa tarde, eu sou a Carolise, eu sou enfermeira fiscal. Me corrijam se eu estiver errada, quem trabalha com educação, mas eu sei que a gente tem a lei do estágio, que ela não é só da enfermagem, ela é uma lei que se refere a qualquer profissão. E lá é muito claro que a gente tem o estágio curricular e o extracurricular. E lá traz bem direitinho todos os termos que a gente tem que seguir para cada tipo de estágio. Então, se ele é um estágio curricular, lá naquela lei obriga a ter a presença do professor supervisor. E se for um estágio extracurricular, ele vai ter que ser conveniado com aquela instituição, empresa, escola, tem o termo de estágio, tem o plano. Então, assim, a gente, quando vai receber o estagiário, tem que ficar... Isso aí, o Charles fez uma colocação, que tem que ter autorização do enfermeiro, assinando, né, quem é o responsável. Então, quando o enfermeiro recebe esses estudantes na sua unidade, ele tem que observar tudo isso, né? Não é porque às vezes quem aceita esse estudante lá na prefeitura, ou sei lá onde, às vezes nem tem conhecimento dessa lei. E a escola vem, pede, eles aceitam. E quando vê, o enfermeiro recebe lá um estagiário que ele não sabe nem de onde surgiu. Então, a gente tem que ter conhecimento dessa lei do estágio, né, para a gente saber o que a gente vai poder receber ou não. Só uma colocação, Carolise, é que existe o estágio supervisionado, que daí é regulado pela lei do estágio, né, que eu acho que é de 2008, a lei, se eu não me engano, e existe o que eles chamavam de aulas práticas. Então, as unidades acabavam recebendo para as aulas práticas, sem a presença do professor, né? Mas é essa postura que eu entendo que o RT tem que tomar. Se não está acompanhado do professor para orientar, para acompanhar de perto aquele aluno que veio, seja para o estágio supervisionado ou para a aula prática, o enfermeiro pode se recusar a receber, sim.
Tá? Ele vai dizer, olha, tu me desculpa, mas eu não posso te receber aqui, eu não tenho condição de fazer a tua supervisão neste momento. Tá? E até, de repente, conversar com a secretaria, porque o que a gente percebe é que, muitas vezes, eles suprem a falta de pessoal com os estagiários. Né? Então, é isso que o enfermeiro da unidade tem que saber se posicionar para recusar esse auxílio, essa reposição de pessoal com estagiários. Até, Gustavo, a questão que você pode alegar que você está com esses estagiários, assim como a doutora Lilian fala, né, que às vezes é colocado como mão de obra, né, como força de trabalho, que não está oferecendo uma assistência segura. Porque a gente tem isso respaldado pelo nosso Código de Ética, que a gente pode se recusar a algumas atividades que não ofereçam segurança para a tua clientela. Tá? A gente pode se recusar a fazer o que não oferece segurança para nós, assim como para os nossos clientes. Nós temos 2 contribuições online. Então, a Jaine Rodrigues da Luz. Talvez um caminho para resolver essa questão da supervisão de enfermagem seja os próprios setores de educação permanente em saúde das instituições criarem legislações para isso. A Jaine Rodrigues da Luz. Perdão, é a mesma pessoa. No nosso município, nossa legislação prevê a presença compulsória de professor da instituição de ensino, independente do curso. É complicado colocar essa responsabilidade da supervisão nos nossos profissionais de saúde. Aquilo que já foi elencado aqui, né? Eu vejo essa contribuição, Marinês, como uma dica, né? Uma dica de ouro mesmo, que tenham normas institucionais, que tenham normas locais. Então, né? Se a escola não contempla isso, então a gente não pode aceitar os estagiários. Né? Eu não sei qual é a tua realidade, né, Gustavo, mas como eu falei no começo dos nossos diálogos aqui, né? Primeiro, a razoabilidade. Né? Então, você tem que sentar e conversar e mostrar para o gestor que, assim, olha, colocar esses estagiários aqui, ok, né? Pode dar uma ajudinha para nós aqui, mas não tem nada de seguro nisso. Né? O seguro é a gente ter os estagiários que vão estar prestando assistência também, mas supervisionados por alguém que também vai estar se responsabilizando pelo que eles estão fazendo. Né? Vai estar se responsabilizando pelo acesso ao prontuário. A gente, com a lei de proteção de dados tão forte agora, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque os alunos eles vão estar tendo acesso aos prontuários. Né? Todas as anotações daquele cliente, daquela família. Então, a gente também tem que ter cuidado com essa questão. E quem vai ter? Né? Então, e aí, a responsabilização, principalmente por algum vazamento de dados, por alguma falha nessa proteção de dados, quem vai ser responsabilizado vai ser o gestor. Então, a gente tem que passar essa responsabilização para eles também. Enquanto você está na tua unidade com os alunos, sem supervisão, você está preocupado ali com a tua assistência. Mas, a partir do momento que você coloca também que a responsabilização por um estágio que não está sendo supervisionado adequadamente, seguramente, vai ter responsabilização para o gestor também, ele vai se preocupar. E talvez buscar essas normas institucionais, como a colega online deu a sugestão para nós e de como já está acontecendo no município dela. Pessoal, recebi aqui então a notícia que o nosso tempo está esgotado. Né? Se alguém gostaria de mais uma coisinha? Não? Podemos encerrar então? Pessoal, muito obrigada, né, por ter essa participação tão ativa, né? É isso que nos motiva mesmo, né? Foi muito bom mesmo, bem enriquecedor, construtivo, e eu espero que todo mundo possa ter aproveitado bem esse nosso momento agora, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Clau, que eu acho que ela tem um recado também. Gostaria de agradecer a presença da doutora Lilian, que contribuiu com a gente nessa palestra. Convidar a tesoureira Daniela Massaneiro para fazer um agradecimento à doutora Lilian, por favor.
pela colaboração, palestra e dedicação. Obrigado à enfermeira Laís pela contribuição nessa mesa de mediadora.